Recentemente, entre aspas, eu fiz um vídeo falando a respeito do mercado de trabalho de Android, indicando que a maior parte das vagas são para pessoas mais sênior e que cada vez mais a gente não tem tantas vagas como tinha anteriormente. E que meio que está naquele momento da season de back-end, então você vai ver muitas vagas de back-end, onde você pode aí ter muito mais oportunidade para entrar, principalmente se você está iniciando na área nesse momento. E pensando justamente nisso, até mesmo considerando que a maioria das pessoas que me acompanham, pelo menos é o que eu imagino, sejam pessoas focadas mais para desenvolvimento mobile, nesse vídeo eu decidi mostrar para vocês aí que ainda não manja de back-end, como que vocês podem criar a primeira aplicação back-end de vocês, como que vocês podem utilizar o Kotlin para também trabalhar nessa aplicação, e aí dessa forma você vai ter o seu primeiro contato com back-end. O meu objetivo é de fato mostrar como que você cria um projeto, como que você faz um código funcional ali para rodar, algo super simples para você ter o primeiro contato, tá bom? E o que eu vou usar aqui no vídeo, basicamente, vai ser essa ferramenta chamada de Ktor, que nada mais é do que um framework para criar aplicações web. A gente vai ver que vai ser um framework que é bem simples de utilizar, por sinal. Tem até mesmo um código amostra aqui que a gente está vendo, que basicamente ele já coloca ali uma aplicação que responde a uma URL, e dessa forma você vai ter aí o primeiro contato, até mesmo para testar nos seus projetos, tá bom? Então, agora que eu passei esse recado inicial, um ponto importante é você saber as ferramentas que você vai precisar para poder iniciar. Então, a primeira delas é, de fato, uma ferramenta para codificar. Eu vou utilizar o IntelliJ, pode ser o IntelliJ Community, você não precisa pegar essa versão Ultimate porque é paga. Se você tiver, beleza, show de bola, mas vamos utilizar a Community para que seja cada vez mais acessível. Caso você não tenha o IntelliJ e queira instalar, uma das minhas recomendações é que seja feito por meio do Toolbox, que até fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito dele, porque o Toolbox ele facilita bastante a maneira como a gente baixa, coloca dentro do nosso computador e evita diversos problemas, tá bom? Tem até ele aqui, ó, já disponível, coloquei a versão do IntelliJ 23.2.5. Você pode manter também essa versão, uma versão mais recente, eu acho que não é restritivo. E o último ponto que é legal de colocar para fazer alguns testes é utilizar um cliente HTTP, como é o caso do Postman ou então o Insomnia. Esse daqui você pode utilizar qual que preferir. Eu vou utilizar o Postman, que é o que eu mais estou acostumado a utilizar, tá bom? Mas fique à vontade para usar o que você quiser. E agora que eu passei esse recado inicial, vamos começar com a criação do projeto com o Ktor, né? Para isso, você pode voltar nessa página, que é a página da documentação, que é a ktor.io, e dentro dela você pode vir no Create. Dentro desse Create, meio que ele vai ter um passo a passo para você criar o seu projeto. Inicialmente, é óbvio que eles vão tentar seguir com o Ultimate, que é uma maneira de tentar vender aí a ferramenta, né? Mas o que a gente vai utilizar aqui vai ser a partir desse Generator, que vai ser uma aplicação web fornecida pela própria JetBrains para criar esse projeto com Ktor, que é muito similar ao que a gente faria com o Ultimate, só que na versão Community a gente não tem aí esse plugin de criação do Ktor, né? Então a gente pode ir para essa opção do gerador. Eu vou abrir numa nova aba, porque ainda vai ter mais alguma coisa dessa página que a gente vai utilizar, que vai ser o seguinte. Descendo um pouquinho mais abaixo, começa a mostrar algumas informações. Eu acho que não é nem nessa página necessariamente, eu acho que é no Learn. Vou entrar aqui no Learn, isso, no Learn. A gente vai ter essa opção que vai mostrar pra gente como que cria ali uma API HTTP. E eu quero mostrar isso aqui pra você, porque se você tiver interesse em continuar com o Ktor, quiser se aprofundar e quiser uma referência para continuar os seus estudos, aí você pode vir nessa opção que é o Create HTTP APIs, que dentro desse link, né, ele vai direcionar para essa página que é o ktor.io/docs/creating HTTP APIs, né? Ou HTTP, né? Da maneira que vocês quiserem falar. E nesse tutorial ele vai mostrar muitas informações, até mesmo como que você cria o projeto, quais opções você deve considerar nesse início, tudo bem? Então eu vou deixar essa referência para que você consiga prosseguir com os próximos passos, ou se tiver algum detalhe que eu não consiga lembrar ali na hora, eu venho consultar pra gente ver como que funciona, tá bom? Beleza, passei aqui a parte da fonte, agora vamos para a aplicação web que gera o nosso projeto. Então aqui, basicamente, é como se fosse gerar um projeto em uma IDE, só que uma aplicação web. Então eu vou até colocar o projeto chamado Minhas Tarefas, até mesmo para que num futuro vídeo, vamos dizer assim, eu crie uma conexão entre a nossa aplicação Android, que a gente já fez aqui alguns exemplos, com essa aplicação web. Você vai até criar a sua aplicação web e fazer isso, vai ser bem interessante, né? Beleza, então isso daqui é o nome, e o próximo ponto que é importante é você meio que fazer os ajustes do projeto, porque o que acontece? Ele vai ter configurações iniciais, então vai ter
nomes de pacotes que não são interessantes, às vezes até o Artifact ID você quer mudar também, e por aí vai. Então aqui no website, que seria até o nome do pacote, a gente coloca ali o nosso, cadê? Ele deixou como example.com, então a gente coloca como, no caso o meu vai ser alexfelipe.com.br, que aí ele coloca o pacote de BR com Alex Felipe, no caso Alex F, que eu deixei aqui, minhas tarefas. Esse minhas tarefas eu vou deixar junto, porque quando eu coloco o tracinho, eu me preocupo dele colocar o nome do pacote assim também. E aí eu acho que o ideal, se eu não me engano, até em convenções a gente não tem traço, tudo bem? A gente pode colocar ali o Camel Case, mas traços não. Na versão do Ktor, eu vou tentar deixar essa mais atual para esse momento, que é a 2.3.6. E na Engine, basicamente, eu vou deixar essa padrão, que é o Net. Essa Engine nada mais é do que uma aplicação que vai manter o nosso servidor de pé, tudo bem? Então, se você tiver interesse em usar uma outra, porque você já conhece, como é o caso do Tomcat, que é famoso ali no ambiente de Java Web, você pode utilizar, mas saiba que esse Net ele funciona muito bem, é bem rápido também, então, assim, eu não vejo nenhum problema. E um outro ponto que é legal aqui é nessa parte de configuração, que ele vai dar 3 tipos de configurações, que é a partir de arquivos YAML ou Rocon, e o último vai ser via código, que é tudo feito em Kotlin, tá bom? Eu vejo muito esse direcionamento forte com Rocon, então eu vou deixar dessa maneira, não é muito objetivo de falar, olha, isso aqui é melhor, pior e tal, mas dentre essas opções eu acho que o YAML é o que eu menos gosto, vamos dizer assim, então vamos deixar aí o Rocon, tá bom? E aí por fim, ele tem uma opção para deixar meio que um sample code, isso daqui eu acho interessante, por quê? Porque assim, você já começa a ver mais ou menos como é que é o direcionamento para fazer uma primeira configuração, e não precisa fazer isso totalmente do zero, tudo bem? Então vamos deixar assim. Feito essa configuração, o próximo ponto é adicionar alguns plugins, então a gente pode fazer o Add Plugins, e dentro dele é onde a gente vai colocar as coisas que vão fazer o Ktor funcionar de verdade. Por quê? Porque o Ktor, ele é meio que um projeto base para fazer aí essa comunicação via HTTP, só que tem coisas que não vêm junto com ele. Então, por exemplo, uma autenticação, a configuração de Content Negotiation, que seria ali a forma de como os nossos dados serão transferidos, então se vai ser JSON, se vai ter HTML, XML, etc. Até mesmo para fazer a serialização de um objeto para JSON, para fazer isso a gente precisa adicionar essas coisas a mais, fazer o mapeamento das rotas e assim por diante. Então, nesse ponto, aí sim eu acho que é muito legal você também ter o acompanhamento aqui da documentação, pegando alguns exemplos, para você entender aí quais são esses plugins, o que você precisa adicionar para que o Ktor funcione como você espera. Nesse caso específico, veja que ele mostra o Content Negotiation, esse Kotlin Serialization, até falei errado, né? Enfim, e o Routing, que seria ali, ou Route, né? Eu acho que é Routing que fala, né? Que seria essa parte de fazer o mapeamento das nossas rotas. Então, vamos adicionar esses 3 também. E aí, para isso, a gente pode fazer o Content Negotiation, pode filtrar aqui, clica e adiciona. Aí, se você quiser saber mais sobre o que é cada plugin, você pode fazer uma breve leitura, veja que ele até mostra ali algumas configurações e assim por diante. Isso é muito interessante. Então adicionamos. O outro é o Serialization, agora eu consegui falar. Então Kotlin X Serialization. Então ele mostra também como fazer essa configuração, bacana. E por fim, a gente vai ter o Routing, ou Routing, como você quiser chamar, né? Que ele já até foi adicionado, né? Eu imagino que ele até venha como um padrão, porque sem ele, eu acho que não tem nem como fazer aí o Ktor funcionar. É ele que vai fazer, por exemplo, o mapeamento dos endereços via HTTP para que a gente consiga acessar a nossa API. Então, eu acho que é meio que imprescindível, vamos dizer assim. Olha só como é que ele faz, ó. Interessante, né? Então, vamos agora gerar o projeto. Gerei aqui o projeto. E aí, esse momento é onde você pode colocar o projeto onde você costuma trabalhar aí com as suas aplicações. Eu já separei um Ktor aqui, que eu já trabalhei com esse Sip, que é uma aplicação que eu crio para brincar aí com parte de nota, similar ao Keep. Então, foi uma coisa que eu brinquei, mas agora vai ser o Minhas Tarefas. E agora que a gente tem o Minhas Tarefas, vamos então fazer a extração. Aqui no Mac é 2 cliques, mas se você tiver em um outro sistema operacional, você faz da maneira que você sabe, tá bom? Botão direito e assim por diante. Fazendo a extração, o próximo passo é usar o IntelliJ. Eu já tô com o IntelliJ aberto aqui, e aí é só você abrir que ele vai te mostrar essa tela inicial. E nessa tela inicial, você vai abrir um projeto, assim como seria com o Android Studio, né? Então, opa, eu dei 2 cliques ali sem querer. Deixa eu colocar aqui o Don't Open. Ainda bem que ele mostrou aquela mensagem para ver se eu confio ou não. E agora sim eu achei ali o Minhas Tarefas, que é onde está o projeto, e vou clicar em Open. Nesse ponto aqui,
vai ser um procedimento muito similar ao que a gente vê no Android Studio quando ele carrega um projeto. Porque esse projeto eu não dei tanta atenção, mas ele foi feito com o Gradle, tudo bem? Então se a gente ver aqui mais embaixo, ele foi feito com o Gradle. Isso utilizando o Kotlin, mas poderia ser o Gradle Groovy ou até mesmo o Maven. O Maven, ele vai ser meio que um Gradle, só que ele é muito comum dentro ali de aplicações web, tá bom? Ele é uma build tool mais antiga no mercado, o Gradle veio depois dele, então muita gente ainda confia nele e tá mais à vontade a usar o Maven. Só que para Kotlin, projetos novos, eu recomendo fortemente que você mantenha o uso do Gradle, até mesmo pelas funcionalidades que ele oferece, tudo bem? Voltando aqui, deixa eu ver se carregou. Aparentemente carregou, eu acho que esse é um ponto interessante de você notar, que tá acostumado aí com Android, que fazer outras aplicações é bem mais rápido, né? Então esse é um ponto legal. E uma coisa que é interessante também é que novamente tem um código de amostra, então se a gente executa aqui, ó, olha só que interessante. Executamos aqui o código e ele já vai conseguir subir a aplicação apenas com essa amostra. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dessa configuração inicial, mas não precisa se preocupar que a gente já vai ver aí depois da execução. Veja que ele executou, ele mostra no console mesmo que foi feito, indicando ali que foi inicializada a aplicação em 0.500 segundos, tudo bem? Então meio segundo. E ele indica que a aplicação está respondendo nesse endereço, que é o http://0.0.0.0.2.8080. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Olha só que legal, ele mandou um Hello World, então ele já tem essa configuração inicial, tudo bem? Essa configuração inicial muito provavelmente está encapsulada nessas funções que foram criadas, que é o Configure Serialization ou a Configure Routing, e a gente pode observar mais ou menos aí como é que tá. Então eu vou começar nessa Serialization. Nessa Serialization, basicamente, ele usou esse install que vem ali do Ktor, que é para instalar plugins mesmo, tudo bem? Então ele instalou aqui o Content Negotiation. Então se você adicionar um novo plugin e precisar fazer uma instalação, muito provavelmente você vai precisar desse install. O routing, da maneira que preferir chamar, eu imagino que não precisa fazer essa instalação dessa maneira, mas aí eu não tenho tanta certeza. Aí cabe fazer uma investigação e ver se precisa ou não. Eu acho que é meio que intrínseco, sabe? Mas veja que ele já foi utilizado abaixo, aqui ó, o routing, e aí ele faz uma implementação de get, tudo bem? Aquele método get, onde a gente busca informação, então quando a gente bater no endereço ali via URL, é um get que foi feito, tá bom? E ele criou um mapeamento para esse /JSON /KotlinX serialization. Eu vou copiar e vou colar. Quando a gente coloca aquela barra, significa que a gente está usando esse endereço base, mas essa barrinha que foi feita ali, tudo bem? Aí é só dar um enter e aí a gente vê mais ou menos como é que fica. Olha só, ele devolveu um hello world, só que ele devolveu no formato JSON. Então é mais ou menos assim que funciona. Tá bom? E agora que a gente viu isso, vamos continuar aqui no nosso código, vamos ver o configure route e veja que realmente ele não colocou um install, então eu vou supor que esse route ele vem de uma maneira intrínseca, tá bom? E temos ali o hello world e foi assim que a nossa aplicação foi feita. É por isso que quando a gente fez o endereço padrão, dado que está configurado no barra, ele trouxe o hello world. Então, esse é o código de amostra e agora eu vou fazer um código para que a gente tenha uma pequena aplicação, vamos dizer assim, que faz ali uma listagem, que salva notas e assim por diante, tá bom? Notas não, né? Tarefas. Então vamos lá. Então para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar meio que um repositório para ele salvar essas informações, tá? Então repositories como pacote. E eu vou criar aqui o arquivo que vai ser o Kotlin File ou Class, e eu vou chamar de task ou tasks repository. Essa implementação vai ser super simples, porque eu não vou usar uma ferramenta de persistência local, um banco de dados do gênero, tudo bem? Vai ser tudo em memória, então podemos até usar uma técnica de Companion Object, que vamos fazer aqui uma referência interna e privada, que seria a barra tasks, né, underline tasks, que ela vai ser um mutable list of, e a gente determina que isso daqui vai ser de uma tarefa, uma task que a gente vai criar essa representação, e vai ser uma empty list, tudo bem? Essa é a primeira implementação dela. Essa task eu vou criar como modelo, então veja que essas questões de escrever o código, como a gente faz no Android, é comum aqui também, tá bom? Não vai mudar. E aqui o modelo vai ser task. No modelo eu vou colocar a implementação mais simples possível, que seria, sei lá, um título e uma descrição, né? Title description, bacana. E um ponto que eu já vou fazer agora, até pra gente conseguir testar mais rapidamente, né? É transformar esse modelo no modelo que eu vou trafegar as informações. Por mais que o ideal é que a gente tenha um modelo ali, que ele
vai ser um modelo que vai trafegar entre a aplicação, e modelos, por exemplo, que vai salvar no banco de dados, o outro modelo que vai ser só feito para transferir os dados e assim por diante. Mas eu vou fazer diretamente aqui nesse código, justamente para que a gente consiga aí testar de uma maneira rápida, tá bom? Deixa eu ver o que ele tá falando. Ele tá indicando que falta ser properties. Então, vamos colocar as properties. Eu não coloquei como property. E beleza, agora colocamos aí a configuração inicial da serialização do Kotlin, né? Que é o Kotlin X Serialization. Consegui falar dessa vez, né? E beleza, podemos agora fazer o import dessa task, que vem dos nossos modelos. E o empty list, ele tá tendo algum problema. Eu imagino que ele precisa disso, será? Vamos ver aqui, ó. Se ele precisa falar que é uma task. Ou eles... Ah, tá. Eu tô confundindo, porque assim, eu tô escrevendo tanto código com o Mutable State Flow que aí eu já coloco internamente ali, não faz nenhum sentido, tá? Então é muito automático. Mas é só colocar o Mutable List Off de task, falar que não vai ter nenhuma lista e pronto. A gente tem ali a nossa listinha interna, que durante a aplicação, enquanto ela estiver de pé, ela vai manter as tarefas que a gente precisa. E aí, é claro, a gente precisa oferecer essas tarefas de uma maneira pública, para que a nossa aplicação ela consiga se comunicar com o repositório, expor essas informações e assim por diante. E aqui a gente pode trabalhar com o nosso get, né? Transformar essa property como se fosse uma função para que ela sempre pegue as informações novas. E essas informações novas virão dessa nossa tasks mais interna, fazendo uma cópia para a lista, porque assim ninguém manipula de fora, né? Então é basicamente isso. Aí o próximo ponto para que a gente consiga fazer essa interação vai ser criar um método de salvar, que vai ser um save, que eu vou colocar um task aqui, tudo bem? Do tipo task, obviamente, e dentro dele eu vou fazer a manipulação para que as tarefas sejam adicionadas. Então é uma coisa super simples, tá, gente? Não é nada complexo, só para a gente ter uma aplicação inicial que funcione minimamente. E pronto, temos o repositório e agora é só usar uma das configurações para fazer esse mapeamento. Eu vou tirar esse mapeamento que vem ali do Serialization como exemplo, porque não é necessário. E até mesmo se você quiser fazer essa instalação aqui do Content Negotiation, dado que é uma configuração mínima, você pode jogar dentro aqui desse module, tudo bem? Inclusive eu nem dei tanta atenção nesse código inicial, né? Então vamos falar um pouquinho mais a respeito. Veja que a gente tem a função main, que funciona como um programa Kotlin qualquer. Teremos esse main que vem da engine, então é aqui que as coisas começam a rodar. É um pouquinho diferente do que a gente vê lá na parte inicial da documentação. Muito provavelmente é uma outra maneira de fazer essa configuração, então além daquela inicial tem essa. E nós teremos aqui esse application module, que seria ali o código no qual a gente consegue fazer essa configuração. Eu imagino que está acontecendo da seguinte maneira, né? Dado que a gente usou aquele Rocon de configuração, ele está pegando essas configurações diretamente aqui nesse arquivo que vem do resources application.conf, ó. Veja só, é isso mesmo, tá vendo? Ele configura a porta, ele configura aqui qual que vai ser os módulos, então é por isso que tá diferente do que a gente vê logo no comecinho aqui do Ktor, tá vendo? Ó? Que ele coloca o embedded server, aí se fosse feito via código, seria feito dessa maneira, eu imagino que seja isso, tá bom? Então, por isso que tá um pouquinho diferente. E aí, voltando aqui, né, a gente tem ali o nosso arquivo Rocon, que tá configurando os módulos, a porta, assim por diante, é por isso que tudo funcionou. E como a gente pode ver, essa parte da configuração de serialization, né, não é necessária, dá pra deixar daquele jeito. Então, vou apagar aqui, deixa só de routing, e aí dentro de routing a gente começa a colocar agora os mapeamentos que a gente quer. Então, o primeiro mapeamento que eu vou fazer vai ser de tasks, que eu vou responder de fato ali com o valor que tem lá no repositório. Então vai ser o respond apenas, tudo bem, ali é respond text, mas aqui vai ser respond apenas. E nesse respond a gente vai colocar que iremos pegar o nosso repositório e mandar as tarefas. Aí aqui o que a gente precisa é de fato da variável do repositório. Então a gente vai criar aqui o repositório igual tasks repository, e fazendo isso a gente vai ter ali o repository.tasks, tá bom? É basicamente isso. Dado que a nossa task ela já tem a configuração de serialization, já foi feita a configuração de content negotiation, tudo isso aqui é para funcionar numa boa. E o outro que eu vou colocar vai ser um post já para a gente conseguir fazer todos os testes, que vai ser o /tasks também, e a diferença é que ele vai receber aí essa nossa tarefa, e quando ele receber essa tarefa, ele vai comunicar com o repositório para salvar e falar que tudo deu certo, tá bom? E aí como funciona, né? Aqui a gente vai ter essa referência de call, que é ela que representa a chamada que é feita, e teremos o receiver, se eu não me engano é isso, receive só, receive. Nesse receive a gente consegue indicar qual que é o tipo que a gente espera. Então a gente espera, por exemplo, que vai ser ali uma task, né, do tipo task, tudo bem? A gente determina dessa maneira. Se eu não me engano tem uma maneira diferente de falar, talvez seja genéricos, não sei. Deixa eu lembrar aqui que eu sempre me confundo nessas partes, tá, gente? Então deixa eu vir aqui mais pra frente, tem um postzinho aqui de exemplo. Então eu faço aqui um post, cadê? Ah, tá, é como genéricos, faz sentido, né? Daquele jeito ali não ia funcionar nunca. Então a gente coloca aqui como task, beleza.
faz um import. E isso daqui é o suficiente para ele pegar o que vai vir no corpo da requisição e transformar em uma tarefa conforme o nosso mapeamento. Transformando uma tarefa, a gente pega o nosso repositório, faz ali um save e mandamos a tarefa. Simples assim. Aí por fim a gente só manda uma resposta, porque quem utilizar a nossa API precisa saber se deu certo, se não deu. Até mesmo uma maneira de fazer, até a própria documentação ali mostra, é colocando um texto falando o seguinte, task was created, né? Ou algo do gênero. E aí sim, o que é legal nesse ponto é você ter alguns conhecimentos de HTTP. Tem códigos HTTP que você consegue falar que foi criado, foi sucesso, assim por diante. O de criação, se eu não me engano, é o 201 que vem do HTTP, é status code created. Então dá pra até ver aqui, deixa eu ver com o F1 se ele mostra. Com o F1 ele mostra, eu acho que ele só não mostra qual que é o valor do código, mas é o 201, tá bom? Então se você tiver esses conhecimentos, vai facilitar bastante nessa configuração. E isso daqui me parece o suficiente pra gente fazer os primeiros testes, tá bom? Então vamos começar, né? Pra poder executar de novo, você pode reexecutar clicando aqui na setinha, ou então fazendo ali o Ctrl R no Mac ou Shift F10 no Windows ou Linux, e ele vai reiniciar a aplicação. E aí nesse momento que ele reiniciar, a gente vai conseguir acessar da mesma maneira, só que agora não tem nenhum mapeamento, né, do que a gente vê aí do nosso endereço base. E aí pra gente ver o mapeamento que a gente configurou é o tasks, né, /tasks. E aí veja que ele mostra uma lista vazia. Óbvio, vamos usar agora os clientes para poder fazer esse teste. Como eu comentei, estou aqui com o Postman. O Postman ele vai dar essa tela inicial, você pode fazer a criação de uma conta para você ter uma conta e salvar suas requisições. Você pode também autenticar caso você tenha, ou então se você não quiser nem nada disso, você pode clicar nessa opção que é Skip and Go to the App, que aí ele vai fazer, meio que vai pular essa etapa e vai pro app diretamente. E aqui sim, você pode fazer aí o uso do Postman. Para fazer uma requisição no Postman, você pode clicar nessa setinha aqui de cima, ou então até mesmo tentar explorar alguma opção, mas vem aqui na setinha de cima que ele cria uma aba para você fazer essa configuração. E aí, nesse código, o ponto que é legal é que aquele 0.0.0 lá é um localhost. Então se a gente colocar assim, ó, localhost/task, que eu já havia feito o teste aqui, a gente vai perceber que ao fazer essa requisição ela funciona também, tá bom? Então você pode trabalhar dessa maneira para não ficar decorando os números, né? Beleza? Então essa primeira etapa tá funcionando, agora a próxima é fazer meio que uma nova. Eu usei aqui o Command T, eu acho que é o Ctrl T ali no Windows para criar uma nova aba e você pode fazer outras requisições e manter as requisições que você quiser manter. Então agora a gente mudou de get para post, é só colocar o localhost tasks e uma coisa que você vai perceber é que se você fizer dessa maneira, ele não vai responder bem, né? Ele vai colocar esse 415, que eu até esqueci quais são os momentos que a gente coloca, mas diz que não é suportado esse tipo de endereço, porque realmente não tem uma configuração que suporta essa configuração que a gente fez. Então precisa sim fazer coisas extras. Uma dessas coisas extras é que a gente vai indicar aqui que iremos aí trabalhar com essa parte do JSON. Para trabalhar com JSON, a gente pode vir nessa opção de body e colocar que a gente vai utilizar aqui o JSON, tudo bem? Então colocamos aí o JSON e agora a gente vai colocar ali o nosso title. Vamos colocar com o valor minha primeira tarefa. E em seguida, a gente vai colocar a descrição com o description. Minha primeira descrição, né? Muito criativo, né? E agora eu imagino que seja o suficiente. Talvez o que pode faltar é fazer uma outra configuração de headers para falar o content type. Ah, ele já coloca aqui, ó, que é esse carinha aqui, ó, o content-type application/JSON. Se você não coloca isso, muitas das vezes a sua requisição não sabe que você precisa mandar aí esse tipo de formato de conteúdo. E quem receber também não espera esse tipo de formato, né? Ou melhor, não espera uma requisição que não fale o formato. Então, isso aqui é necessário, tá? E agora que a gente fez isso, é só fazer um send e aí ele fala, ó, task was created. Então imagino que funcionou. Agora vamos voltar aqui no nosso código, vamos fazer um send. Olha só, a tarefa foi criada, né? Então vou criar uma nova aqui, ó. Vou mudar aqui o body de novo no post. Vou falar, uma nova tarefa aleatória. E aqui, mais uma desk aleatória, beleza? Então vamos criar aqui, foi criado. Vamos agora fazer ali o send para poder buscar a lista e olha só, tá ali bonitinho, tá vendo? Se a gente vem aqui no navegador também, olha só que interessante, ele também carrega e assim a gente poderia carregar numa aplicação Android e assim por diante. Então é dessa forma mais ou menos que a gente trabalha aqui para criar as nossas aplicações com back-end. Óbvio, isso daqui é a casca da casca de uma aplicação back-end
tem muito mais complexidade, assim como a gente vê numa aplicação Android, quando a gente só cria a tela, parece que é só aquilo, mas não, tem muito mais coisas. Mas entenda que vai ser mais ou menos nesse nível. A gente vai ter meio que essa configuração de mapeamento, a gente vai ter ainda aqueles conceitos de repositório, essa modularização da aplicação, vai ser possível usar ali banco de dados e assim por diante. Então eu queria mostrar isso aqui inicialmente para você, tá bom? E agora que a gente chegou aí no final do conteúdo, é muito importante deixar aquele recado. Caso você gostou do conteúdo aí, deixa o like, considere a inscrição, porque é muito importante pra gente crescer cada vez mais aqui no canal do YouTube. E também um ponto que é muito importante é você deixar um comentário, principalmente indicando se esse conteúdo é relevante para vocês que me acompanham, vocês aí que é do público de Android e mobile, e se faz sentido a gente prosseguir com essa API, até mesmo para que a gente evolua ela, você saiba fazer isso e consiga testar nas suas aplicações. Então, essa informação aí, esse feedback vai ser muito importante. Então, era isso que eu queria passar para você. Um abraço, valeu, falou!